Olá, o nosso seminário de Processo Penal 1 vai abordar a ação penal, as suas características, comparativos e suas modalidades, e o nosso grupo é formado pela Amanda Faria, pela Ana Luísa Ferreira, Carolina Souza, Gabriela Bueno, Milena Paz e Juan Prazeres. Bom, meu nome é Juan Prazeres e primeiro a gente precisa entender o que seria a ação penal. A ação penal ela pode ser entendida como um espaço onde dois agentes exercem os seus direitos. Um desses agentes seria o cidadão, que dentro dessa esfera penal tem o direito de exigir uma tutela jurisdicional do Estado para a aplicação do direito penal frente a uma situação que esteja tipificada lá no Código Penal, e o outro agente seria o próprio Estado, que ele é o detentor do jus puniendi e tem o direito exclusivo de exercer a sua pretensão punitiva para garantir a ordem e o bem-estar social frente a qualquer distúrbio. Aqui eu trouxe uma doutrina do autor Júlio Fabrini Mirabetti, que entende que a ação penal, que é o direito subjetivo, surge a partir de um litígio, onde aquele que propõe a ação espera do Estado, no exercício de sua jurisdição, que é o jus puniendi, alcançar a justiça a partir do conflito de interesses. Dentro da ação processual, com o novo Código de Processo Civil, surge uma problemática que alcança, em caráter processual pelo menos, o direito penal. O importante a saber era que no antigo CPC havia uma distinção entre os pressupostos processuais e as condições da ação. Os pressupostos processuais seriam aqueles requisitos legais de validade e existência das ações judiciais. Esses pressupostos eles podem ser subjetivos, quando eles são relacionados aos sujeitos processuais, como a capacidade postulatória, a imparcialidade, ou eles podem ser objetivos, quando eles são relacionados à materialidade do procedimento processual, como, por exemplo, a coisa julgada, a perempção, a validade das peças. Já as condições da ação elas são relacionadas à teoria eclética da ação de Liebman, que defende a ideia de existência da ação a partir do preenchimento de certos requisitos, que são condições, como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes, o interesse de agir e a justa causa. Só que esse assunto vai ser aprofundado mais à frente. Mas o importante a focar aqui é a problemática levantada, que é em relação ao novo tratamento processual concedido pelo novo CPC, que assemelha as condições da ação aos pressupostos processuais, o que ocasiona uma exclusão doutrinária em relação às antigas teorias. Nessa ideia, o autor Afrânio Silva Jardim critica a postura dos autores que afastam, pelo menos doutrinariamente, essas teorias tão importantes para o direito, como é o caso da teoria eclética da ação que eu citei anteriormente. Ele sustenta essa crítica baseada na ideia de que a existência de uma categoria jurídica não depende exclusivamente de sua previsão em lei, mas ela pode surgir a partir do próprio sistema, e ele usa como exemplo a exigência da prova mínima para a admissibilidade da ação penal condenatória, que não está expressa no Código de Processo Penal, mas mesmo assim é unânime a não aceitação da ação penal condenatória sem que a denúncia ou a queixa tenha o mínimo lastro probatório no inquérito ou nas peças de informação. Superado esse momento, alguns termos que foram falados anteriormente merecem maior atenção, que são as características da ação penal. A ação penal tem como característica ser um direito público, ou seja, a atividade jurisdicional que é exigida do Estado tem natureza pública. É um direito subjetivo, que o titular tem o direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional. É um direito autônomo, que o titular satisfaz a sua pretensão. É um direito abstrato, porque independe do pedido ser procedente ou improcedente, ou seja, independe do resultado final. E é um direito específico, porque é vinculado a um caso concreto, a um fato. Bom, dito isto, a natureza jurídica da ação penal é um direito potestativo, já que ele é incontroverso, ou seja, ele é exercido pela vontade do titular sem que seja exigido uma contraprestação da outra parte. E tem natureza pública, já que o seu titular é o indivíduo que provoca a pretensão em face do Estado e este, que é o administrador, provoca os órgãos pertinentes para a efetivação da justiça. Vale dizer que esse direito de acusação, que é o jus puniendi, ele é exercido pelo Estado e é um direito público, abstrato, autônomo e relacionado diretamente ao fato. Olá pessoal, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre os pressupostos processuais. Bom, os pressupostos processuais eles são requisitos necessários para a existência e a validade da relação processual. E assim como o Juan disse, eles são divididos em subjetivos e objetivos. Os subjetivos tratam do juiz e das partes. O juiz ele deve ser revestido de imparcialidade e competência, enquanto que as partes elas devem ter capacidade de ser parte, de estar em juízo e capacidade postulatória.
Já os pressupostos processuais objetivos, eles tratam da questão da demanda ser válida. E, para ela ser válida, ela deve atender os pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos, eles tratam da questão da petição inicial ser apta, da citação ser válida e de haver regularidade procedimental, por exemplo. Já os pressupostos extrínsecos, eles exigem que tenha a ausência de coisa julgada, de litispendência, de peripensão e de convenção de arbitragem, por exemplo. Bom, pessoal, agora a gente vai tratar sobre as condições da ação penal. Segundo Guilherme Nucci, para que ocorra legitimamente o recebimento da denúncia ou da queixa, é fundamental a verificação das condições da ação. Essas condições são requisitos mínimos indispensáveis para a formação da relação processual. E, de acordo com a doutrina, elas são divididas em condições genéricas e condições específicas, também conhecidas como condições de procedibilidade da ação. Bom, tratando-se das condições genéricas, essas são condições válidas para toda e qualquer ação. Elas se dividem em possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para agir, interesse de agir e justa causa. Acerca da possibilidade jurídica do pedido, é demandado que a imputação diga respeito a um fato típico, antijurídico e culpável. Não sendo identificado qualquer um desses elementos, o juiz ele deve rejeitar a peça acusatória. Quanto ao interesse de agir, Frederico Marx ele afirma que se a ação é um direito subjetivo, ela se encontra um interesse juridicamente protegido, o qual nada mais é que o interesse em obter a tutela jurisdicional do Estado mediante julgamento da pretensão deduzida em juízo. Assim, é afirmado que o interesse de agir do órgão acusatório ele é observado quando houver necessidade, adequação e utilidade para a ação penal. Esses três requisitos eles são traduzidos em ser demonstrada a necessidade da existência do devido processo legal, que a ação penal ela deve ser promovida nos moldes procedimentais eleitos pelo Código de Processo Penal e que a ação ela precisa apresentar-se útil para a realização da pretensão punitiva do Estado. Em relação à legitimidade para agir, o juiz ele deve certificar-se da legitimidade da parte nos dois polos, ativo e passivo. Isto é necessário que ele verifique se há a existência dessa legitimidade das partes, sendo necessário também ele conferir a legitimidade para a causa e a legitimidade para o processo. Em relação à legitimidade para a causa, ele deve verificar essa legitimação para ocupar tanto o polo ativo quanto o passivo. No caso do polo ativo, que é feito pelo Ministério Público ou pelo ofendido, a depender da ação, e o passivo ele é feito pelo provável autor do fato. Já a legitimidade para o processo é essa capacidade de estar no polo ativo, que é o caso do membro do Ministério Público, que possui legalmente atribuição para tanto, ou do ofendido ou de seu representante, a depender da ação. Por fim, em relação à justa causa, Guilherme Nucci ele afirma que grande parte da doutrina confunde a justa causa com o interesse de agir. Mas, para ele, a justa causa ela espelha uma síntese das condições da ação, de maneira que, inexistindo uma delas, não há justa causa para a ação penal. Então, essa justa causa ela representa um suporte probatório mínimo para o oferecimento da denúncia ou queixa-crime. Diante dessas condições genéricas da ação, é importante a gente falar da crítica doutrinária feita à importação de conceitos do processo civil. Quais conceitos? O conceito de legitimidade, o conceito de interesse de agir, de possibilidade jurídica do pedido, por exemplo. Aury Lopes ele fala que essa tentativa de adequar ao processo penal esses termos, ela na verdade foi falha, porque ela não trouxe uma resposta adequada ao processo penal. No caso do conceito de legitimidade, ele fala que esse até pode ser aproveitado, porque ele exige uma vinculação subjetiva para o exercício da ação penal. Mas quando se fala em ação penal, pelo fato de toda ação penal ser pública por essência, não há o que se falar em substituição processual, no caso da ação penal de iniciativa privada, quando cabe à vítima ou ao seu representante legal assumir o polo ativo, e tampouco há de se falar na divisão entre a ação penal pública e privada, porque não existe ação penal processual privada. Haja vista que se trata de um direito público. Mas quanto a esse último impasse, ele fala que ele é até mitigado quando a gente insere o termo de iniciativa pública ou de iniciativa privada. Mas ainda assim, ele faz uma crítica a essa importação desse conceito de legitimidade. Quando, em relação ao interesse de agir, ele fala que existe uma completa desnaturalização desse conceito,
porque enquanto no processo civil ele é tido como um interesse processual, de obtenção do que se pleiteia para satisfação do interesse material, no processo penal ele é identificado, esse interesse de agir, como uma justa causa, de modo que, se não há um mínimo de provas suficientes para lastrear a acusação, ela deve ser rejeitada. Já em relação ao conceito de possibilidade jurídica do pedido, ele fala que algumas das diferenças da aplicação do termo é que, no direito penal, há doutrinas que aglutinam a possibilidade jurídica do pedido ao interesse de agir, alegando ter uma fragilidade em sua separação, de separar esses dois termos. Na ação penal, diferente do processo civil de conhecimento, o pedido será sempre de condenação, exigindo um processo completamente diverso do dado pelo processo civil, pois ele não possui a mesma complexidade. Aí, a partir desses exemplos, ele faz a sua crítica a essa importação desses conceitos do processo civil ao processo penal. Ou seja, a crítica é que é uma indevida expansão dos conceitos do processo civil para ilusoriamente atender às especificidades do processo penal. Então, a URI ele propõe que sejam encontrados dentro do próprio processo penal as condições da ação penal. Então, tomando por base o artigo 395 do Código de Processo Penal, o qual estabelece as causas de rejeição da denúncia ou queixa, a URI ele pontua as seguintes condições da ação penal: a prática de fato aparentemente criminoso, a punibilidade concreta, legitimidade da parte e a justa causa. Assim, quanto à condição da prática de fato aparentemente criminoso, essa condição exige que o fato seja aparentemente criminoso. Só que se a causa da exclusão da ilicitude ou culpabilidade estiver demonstrada no momento que é oferecida a denúncia ou queixa, o juiz pode rejeitá-la. Ou seja, se o juiz percebe desde o início que o fato não é criminoso, ele já rejeita a peça acusatória. Quanto à punibilidade concreta, quando presente a causa de extinção da punibilidade, como a prescrição, a decadência, a renúncia, a denúncia ou queixa ela deverá ser rejeitada ou o réu absolvido sumariamente, conforme o momento que seja reconhecida essa causa de extinção da punibilidade. Já em relação à legitimidade da parte, ela possui a mesma lógica traçada anteriormente, de modo que em delitos da ação penal de iniciativa pública, o Ministério Público que é o legitimado para agir, enquanto que nos delitos de ação penal de iniciativa privada, somente o ofendido ou seu representante legal poderá exercer a pretensão acusatória por meio da queixa-crime. Por fim, em relação à justa causa, ela, além da caracterização já realizada, ela compreende uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Assim, a gente finaliza a parte das condições genéricas da ação e inicia as condições de procedibilidade. Essas condições de procedibilidade são condições específicas da ação, que condicionam o exercício penal, têm caráter processual e se atém somente à admissibilidade da persecução penal. Ou seja, tem algumas ações que, além de atender os requisitos genéricos, eles também devem atender às condições específicas. Vou citar alguns casos em que há essa aplicação das condições de procedibilidade. Um dos casos é o da ação penal pública condicionada, em que tem que ter a existência de representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça para que o Ministério Público ele possa oferecer a denúncia. Há também o caso do artigo 44 do Código de Processo Penal, que trata dos poderes especiais e menção ao fato criminoso na procuração para ajuizar a queixa-crime. A gente ainda pode mencionar o caso do crime previsto no artigo 236 do parágrafo único do Código Penal, em que fala que a ação penal ela depende da queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Temos também o caso da entrada do agente no território nacional, no caso da extraterritorialidade da lei penal, para atender a exigência do artigo 7º do Código Penal. E, por fim, pode-se citar também o caso da prévia autorização da Câmara dos Deputados nos crimes praticados pelo presidente ou vice-presidente da República, bem como pelos ministros de Estados, de acordo com o artigo 51, inciso 1º da Constituição Federal. Em qualquer um desses casos mencionados, se não forem verificadas as condições de procedibilidade, a denúncia ou queixa ela deve ser rejeitada com base no artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal. Bom, assim a gente finaliza a parte das condições da ação penal e eu vou falar um pouquinho das modalidades da ação penal. A Milena vai tratar um pouco melhor sobre essa parte, mais especificamente, mas eu vou dar uma pincelada para a gente saber quais são as modalidades existentes.
Segundo Guilherme Nucci, a classificação mais comum das ações penais ela se faz com base na titularidade de seus exercícios, conforme o Código Penal trata desse assunto, especificamente no seu artigo 100. Assim, a gente pode classificar as ações penais em ação penal de iniciativa pública, que ela se subdivide em condicionada e condicionada, e ação penal de iniciativa privada, subdividida em propriamente dita, que é exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Bom, gente, por fim, eu encerro falando um pouco da ação penal popular. De acordo com Guilherme Nucci, não há essa possibilidade no processo penal brasileiro, desde que se entenda a ação penal popular como o direito de qualquer pessoa do povo promover a ação penal visando a condenação do autor da infração penal. Contudo, caso seja concedida a conotação de ação penal a qualquer pedido de tutela jurisdicional feito a juízo criminal, é possível incluir o habeas corpus, já que ele trata de uma ação popular constitucional de índole penal. E, de acordo com o STF, qualquer cidadão pode ingressar com essa ação constitucional voltada à preservação da liberdade de locomoção. Olá, eu sou a Ana Luísa e a gente vai começar a tratar agora dos princípios da ação penal. Nesse primeiro slide, eu trouxe princípios que são comuns tanto à ação penal pública quanto à ação penal privada. E aí a gente pode começar com o ne procedere e o dex ex officio, que é basicamente não proceda o juiz de ofício. Então, basicamente, embasado no sistema acusatório, a gente entende que deve haver uma inércia do juiz até que ele seja impulsionado pela parte acusatória. Então, seguimos para o ne bis in idem, que é um processo que é, um princípio que existe no direito penal e que também existe no direito processual penal. Aqui, nessa matéria, ele significa que ninguém pode ser processado 2 vezes pela mesma imputação. E aí a gente segue para a intranscendência ou pessoalidade, que basicamente diz que os efeitos da ação não podem ultrapassar a pessoa do réu, seja para qualquer pessoa, familiar do réu, pessoa correlacionada ao réu, a imputação, os efeitos da ação, melhor dizendo, não ultrapassam a pessoa do réu. E aí a gente pode prosseguir a nossa análise olhando para os princípios da ação penal pública, começando com o princípio da obrigatoriedade, que trata da obrigatoriedade do Ministério Público em realizar denúncia nos crimes de ação pública. É claro, observando alguns requisitos materiais na denúncia. E aí, por isso, eu trouxe o artigo 24 do Código de Processo Penal, que traz essa, autoria do Ministério Público em realizar a denúncia, claro, observando na lei se exige requisição do ministro da Justiça ou representação. E seguindo requisitos materiais observados no artigo 395, que fala sobre quando será rejeitada a denúncia ou queixa. E aí esse artigo diz: a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. E aí a gente também pode entender que esse princípio da obrigatoriedade, ele pode ser relativo sim, porque ele apresenta algumas exceções que estão no instrumento de transação penal, acordo de leniência, termo de ajustamento de conduta e no acordo de não persecução penal. E aí esses instrumentos processuais, a gente pode observar que nas suas mais diversas naturezas, possibilitam que o princípio da obrigatoriedade não seja contundente, porque dessa forma, se usando de um desses, a ação penal pode não ter seu devido início, não ter seu devido andamento e pode não ter seu devido fim. Relatividade também ocorre aqui no princípio da indisponibilidade. O que é esse princípio? Esse princípio basicamente diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, como rege o artigo 42 do Código de Processo Penal. E também não pode desistir de recurso que haja interposto, como diz o artigo 576 do mesmo Código. Então, a gente percebe
que o Ministério Público não está obrigado a interpor recurso, mas caso entenda que cabe recurso e é interposto recurso, depois não pode ser feita a desistência do mesmo. E aí, como eu disse, a questão da relatividade para esse princípio cabe nos casos de suspensão condicionada do processo, que é quando a gente vê que o processo é suspenso. E aí a gente entende que esse princípio é relativo. E aí a gente também pode observar o próximo princípio, que é o da divisibilidade. E aí ele diz que o Ministério Público pode oferecer denúncia contra alguns corréus, sem prejuízo do prosseguimento das investigações em relação aos demais. E aqui a gente percebe que, caso seja necessário para realizar uma efetividade da denúncia, pode ser feita a divisão do processo. Caso algum corréu tenha sido estabelecido em uma fase avançada da investigação, nada impede que seja feita uma divisão da denúncia. E aí a gente pode prosseguir para esses princípios finais da ação penal pública, primeiro da oficialidade, que diz no artigo 129 da Constituição Federal que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E aqui a gente pode trazer também o artigo 24 do Código de Processo Penal, que a gente trouxe no princípio da obrigatoriedade, que diz que cabe ao Ministério Público promover denúncia nos crimes de ação pública. Então, esse princípio também cabe aqui para exemplificar o princípio da oficialidade. E aí a gente segue para o princípio da autoritariedade, que é um princípio muito básico, diz sobre o exercício da função persecutória se dá por autoridades estatais. E também o princípio da oficiosidade, que diz que a autoridade estatal agir de ofício. A gente observa que são princípios que dizem basicamente sobre o andamento prático do processo penal por si só. Agora a gente pode passar para a análise dos princípios da ação penal privada, que além de ser aqueles que foram apresentados no começo desse tópico, a gente pode apresentar o princípio da oportunidade ou conveniência, que diz que não há obrigatoriedade para que o ofendido exerça seu direito, tendo prazo de 6 meses para ajuizar a queixa-crime, de acordo com o artigo 38 do CPP. Inerte, haverá a decadência. Então, aqui, a gente observa exatamente o oposto que ocorre na ação penal pública, porque lá, como é feita uma denúncia pela autoridade do Ministério Público, a gente observa que tem uma obrigatoriedade de que seja feita, cumprindo os requisitos materiais, é claro. Mas aqui, como fica a quesito do ofendido observar se tem uma conveniência para que seja apresentada uma queixa-crime, ele pode observar se para ele é conveniente que exista ou que não exista essa queixa-crime. Então, parte de uma questão de subjetividade do ofendido. A gente também pode observar o princípio da disponibilidade, que diz que o ofendido tem a livre escolha para desistir da ação já ajuizada ou do recurso a qualquer momento, por meio de perdão ou perempção. E aí, novamente, a gente observa exatamente o oposto do que ocorre na ação penal pública. Aqui, o ofendido escolhe livremente se vai ter a desistência da ação em qualquer momento e, inclusive, em caso de ter interposto recurso. O oposto do que ocorre na ação penal pública. E aí, por meio dos instrumentos de perdão ou de perempção, que aí seria por uma questão subjetiva ou uma questão de prazo. E aí vamos para o último princípio, que é o princípio da indivisibilidade, que seria do artigo 48,
do Código de Processo Penal. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará a sua indivisibilidade. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Novamente, o oposto da ação penal pública. Aqui a gente observa que não é nenhuma questão de se observar mais corréus para que seja feita uma denúncia, observada a efetividade da denúncia, mas sim no caso de desistência. Se o ofendido quiser perdoar num crime que ele tenha sido ofendido por 3 pessoas, se ele quiser perdoar uma pessoa apenas, esse perdão ele tem que ser estendido a esses 3 réus. Não pode ser estendido a apenas uma pessoa. Observado também, é claro, que o perdão sempre depende do aceite do perdoado, ou seja, não basta para o autor que seja feita o perdão, mas também que seja aceito pela outra parte. Então é isso, eu agradeço. Bom, depois de vermos os princípios das ações, vamos começar a falar um pouco mais sobre elas, começando pelas ações penais públicas. A ação penal pública incondicionada é um modelo de ação penal exercida pelo Ministério Público que não depende de alguma condição ou autorização judicial prévia para ser exercida. Em regra, as ações penais são públicas e incondicionadas. E o que isso quer dizer? Mesmo que a vítima ou seu representante legal não leve ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência do crime cometido contra ela, ou então não queira que o agente seja punido, o Ministério Público tem o dever de investigar e, se for o caso, oferecer denúncia contra o agente. Então fica perceptível que o MP ele não precisa da autorização de ninguém para oferecer a denúncia. Ele pode iniciar a ação penal pública incondicionada logo após uma violação da lei penal ter sido detectada, sem ter que esperar por alguma aprovação por parte do tribunal. Ou seja, o que fica nítido aqui é que, em regra, esse modelo de ação ele não depende de condição especial de procedibilidade. No que tange à titularidade, o MP é o dominus litis. O que isso significa? Que o MP ele é o titular da ação, podendo instaurar o processo criminal, como falado anteriormente, independente da manifestação de vontade de qualquer pessoa e até mesmo contra a vontade expressa ou tácita da vítima ou de seu representante legal. E aí, aproveitando o quesito para deixar uma breve observação sobre essa titularidade e tempestividade da denúncia, e fazendo menção ao diploma do artigo 46 do Código de Processo Penal, na hipótese de não oferecimento de denúncia no prazo legal, faculta-se a ação penal privada subsidiária da pública, que será melhor explicada posteriormente. É válido destacar também que a ação penal pública incondicionada é importante para garantir a segurança e a integridade da lei penal, porque ela permite que o Ministério Público aplique a lei de forma rápida e eficaz. Para finalizar o tópico, eu trouxe o RHC 47253, que traz o entendimento do STJ que converge o tema discutido com as contravenções penais. O artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que tornou condicionada a representação a ação penal por lesões corporais e lesões culposas, ela não se estende à persecução das contravenções penais. A contravenção penal de vias de fato, esculpida no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ainda que de menor potencial ofensivo em relação ao crime de lesão corporal, não foi incluída nas hipóteses do artigo 88 dessa lei. A Lei de Contravenções Penais ela continua em pleno vigor e nela há expressa previsão legal de que a ação penal é pública e incondicionada, conforme disciplina o seu artigo 17. Então, o nosso último tópico serviu apenas para deixar a observação de que nas contravenções penais a ação é sempre pública e incondicionada, vide a redação da própria lei. Entrando agora no âmbito das ações penais condicionadas, esse modelo de ação inicialmente se assemelha bastante com a ação incondicionada, porque quem é o legitimado para ingressar com a ação é o MP. A petição inicial para que o MP ingresse é a denúncia, e os prazos também são um pouco semelhantes. Ou seja, elas possuem algumas semelhanças, e isso ocorre justamente porque ambas são ações públicas.
Mas é preciso entender que a ação condicionada é uma exceção à regra. Então, para melhor entender a condicionada, precisamos entender como ela se difere da incondicionada. Em primeiro lugar, é importante saber que existem 2 tipos de condição para a ação penal pública condicionada. A primeira é a representação do ofendido e a segunda é a requisição do ministro da Justiça. Dessa forma, quando a gente fala desse modelo de ação, a gente tem, para além dos 4 requisitos genéricos já sobreditos no seminário, uma condição especial de procedibilidade a ser preenchida, que vai ser ou a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. E esse preenchimento, como vamos ver, ele varia de acordo com o crime e a legislação. A representação do ofendido é uma autorização da vítima. O que isso quer dizer? A vítima autoriza o Estado a desencadear a persecução penal. Sem essa autorização, não há como se tomar providências dos crimes de ação condicionada. Para realizar essa ação, a vítima ela precisa ser maior e capaz. Caso contrário, deve ser realizada pelo seu representante legal. E, em caso de falecimento ou ausência da vítima, essa autorização deve ser realizada pelos seus sucessores legais, bem como versa o artigo 24, parágrafo único do Código de Processo Penal. Para saber se o crime exige representação, basta averiguar a sua legislação. Se precisar de representação, a lei versará. Somente se procede mediante representação. Eu trouxe como exemplo o parágrafo único do artigo 147 do Código Penal, que fala que o crime de ameaça somente se procede mediante representação. O prazo para oferecimento da representação é decadencial e a contagem começa 6 meses contados do momento em que o ofendido tomou conhecimento de que seja o autor do crime, como consta no artigo 103 do Código Penal. Por fim, na representação é possível se retratar, desde que no limite do prazo estipulado pelo artigo 102 do Código Penal, que é até o oferecimento da denúncia. Então, depois de oferecida a denúncia e uma vez iniciada a ação penal pública, prevalece o princípio da indisponibilidade e a representação se torna irretratável. A outra condição é a requisição do ministro da Justiça. Este é um ato privativo do ministro da Justiça que avalia a oportunidade e a conveniência em autorizar a persecução penal. Assim sendo, apesar da titularidade ser do Ministério Público, é válido o destaque de que ele não é obrigado à ação. Não é uma ordem do ministro ao MP, até porque os membros do MP são, na sua atividade fim, autônomos e independentes. Ou seja, o MP não é obrigado à ação, ele recebe um pedido formal feito pelo ministro. É nada mais do que uma condição formal para a ação penal e que não vincula o promotor. Como eu falei, o MP não é obrigado. Para saber se o crime exige requisição, basta averiguar a sua legislação. Se precisar de requisição, o Código irá dizer: procede-se mediante a requisição do ministro da Justiça. Para ilustrar, eu trouxe aqui o artigo 141, inciso 1º, combinado com o artigo 145, parágrafo único do Código Penal. O artigo 141 versa sobre o aumento de pena de crimes cometidos contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E o parágrafo único do artigo 145 versa que o caso em tela procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. Em suma, a requisição abrange crimes que possuem juízo político ou diplomático para autorização da persecução penal, por exemplo, os crimes contra a honra do presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Porque cabe ao ministro verificar se aquela autorização é algo interessante, inclusive para a conjuntura política do momento. E quanto ao prazo para oferecimento da requisição, a requisição do ministro não está sujeita a prazo decadencial, mas está sujeita a um prazo prescricional. Então, não há um prazo exato para o oferecimento, a prescrição é o prazo máximo. Para finalizar as questões acerca da requisição do ministro, o último tópico discute a retratabilidade deste ato administrativo. Há uma parte da doutrina que entende que é possível retrair
o argumento principal diz que nada impede o ministro da Justiça, num segundo momento, após a oferta da requisição, de voltar atrás da sua decisão, desde que antes da oferta da denúncia. Todavia, o entendimento majoritário é de que ela é irretratável. Por quê? Primeiro, porque o Código de Processo Penal, no artigo 25, prevê a possibilidade de retratação apenas para a representação e não para a requisição. E segundo, porque, se tratando de ato relevante, revestido de seriedade, que se imagina decorrente de profunda análise, já que é emanada do Ministro da Justiça, não tem cabimento que, uma vez apresentado, seja objeto de retratação. Destarte, como via de regra, fica-se entendido de que a requisição é irretratável. E assim, finalizamos o tema sobre ações penais públicas incondicionadas e condicionadas. Bom, boa tarde, meu nome é Milena. Eu vou falar agora um pouco sobre a ação penal privada. A ação penal privada, ela pode ser analisada de três maneiras. A gente tem a ação penal privada exclusiva, que também é chamada de propriamente dita. A gente tem a ação penal privada personalíssima e, por fim, tem a ação penal privada subsidiária da pública. Mas antes de a gente falar sobre cada uma delas, é importante a gente entender que o Código Penal ele vai especificar os delitos que são de natureza privada, já que, em regra, toda ação penal ela é pública. Então, quando a ação penal ela for privada e não for pública, o Código Penal ele vai especificar. A ação penal privada ela ocorre mediante queixa, e essa queixa ela deve obedecer os mesmos requisitos da denúncia. O titular da ação é o ofendido ou querelante, como também é chamado, já que nesse tipo de ação, o interesse do particular ele vai se sobrepor ao interesse público, mesmo que o direito de punir ele continue sendo do Estado. Então, aqui a gente tem o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que a ação de iniciativa privada ela é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Então, a gente tem aqui, primeiramente, a ação penal privada exclusiva, que está prevista no artigo 30 do Código de Processo Penal, e esse tipo de ação ele pode ser promovido tanto pelo ofendido quanto por quem tem a qualidade de representá-lo. Os casos de representação a gente vai ver no próximo slide, mas, por enquanto, é importante destacar que esse tipo de ação ele aceita tanto o ofendido quanto os casos de representação previstos em lei. Ele não se limita a apenas uma maneira. O prazo decadencial para a apresentação da queixa, é de 6 meses a partir da data em que se descobre quem é o autor do delito. Bom, então a gente tem aqui o artigo 31 e o artigo 33 do Código de Processo Penal, que são dispositivos que trazem os casos previstos de representação, no caso da ação penal privada exclusiva. O artigo 31, ele traz os casos em que o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão do ofendido podem representá-lo, e o artigo 33, ele traz os casos em que o curador especial, nomeado pelo juiz, poderá representar o ofendido. Bom, agora a gente tem aqui a ação penal privada personalíssima, que está prevista no artigo 236 do Código Penal. E ela tem uma diferença com a ação penal exclusiva, que a gente acabou de ver, porque na ação personalíssima, ela só pode ser promovida mediante queixa do ofendido. Ela não admite nenhuma hipótese de representação. Então, os casos de representação que a gente acabou de ver, eles não podem ser aplicados nessa ação personalíssima, porque ela tem essa característica de ser intransferível e ela também é o único caso previsto de extinção de punibilidade com a morte da vítima. O único caso previsto no nosso ordenamento jurídico é o que está no artigo 236, que é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. O prazo decadencial é o mesmo da ação penal privada exclusiva, que são 6 meses contados a partir da data em que se descobre quem é o autor do delito. E, por fim, a gente tem a ação privada subsidiária da pública, que está prevista no artigo 29 do Código de Processo Penal e no artigo 5º da Constituição Federal. Esse tipo de ação ocorre
quando numa ação penal pública, o Ministério Público ele deixa de atuar dentro dos prazos legais. Então, ele fica negligente com o processo, né? Ele não oferece a denúncia, ou ele não pede arquivamento, ou ele não requisita novas diligências. E aí, nesse caso, o ofendido poderá ingressar com uma ação, né? Só que essa ação ela vai ser mediante queixa, já que é o ofendido que vai apresentar. E então, apesar dessa ação ela guardar as mesmas características de uma ação penal pública, o modo de ingressar vai ser diferente, que nesse caso vai ser por queixa. Então, aqui a gente tem o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. E aí, caso o ofendido ele entre com a ação, o Ministério Público ele continuará tendo legitimidade para intervir no processo, porque ele vai continuar sendo o autor da ação, né? Porque como a gente viu, a ação subsidiária, ela guarda as mesmas características da ação penal pública, só muda a forma de ingressar com a ação, que não vai ser por denúncia, vai ser mediante queixa. Então, o Ministério Público ele poderá aditar a queixa tanto nos seus aspectos formais quanto em seus aspectos materiais. Ele poderá repudiá-la, oferecer uma denúncia substitutiva, e ele tem também a possibilidade de reassumir o polo ativo da ação, que seria a chamada ação penal indireta, né? Só que para isso tem que se observar se o querelante ele estará sendo negligente com o processo, porque o Ministério Público ele só poderá reassumir o polo ativo da ação se ficar demonstrado que o ofendido ele não está atuando dentro dos prazos legais, né, sendo negligente com o processo. E aqui a gente tem o artigo 29 do Código de Processo Penal, que traz, né, quando que essa ação ela poderá ser admitida e os casos em que o ofendido poderá entrar com essa ação. E, por fim, a gente tem o prazo decadencial da ação privada subsidiária da pública, que também será de 6 meses, mas nesse caso são 6 meses contados a partir do término do prazo que o Ministério Público tinha para oferecer denúncia, e esse prazo ele está previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal, que seriam 5 dias no caso de réu preso e de 15 dias no caso de réu solto ou afiançado. E aí, caso o ofendido ele não ofereça a ação no prazo de 6 meses, ocorre a chamada decadência imprópria, que é quando o ofendido ele não poderá mais oferecer a queixa, mas o Ministério Público, embora o seu prazo tenha acabado, ele continuará podendo oferecer denúncia, porque como a gente viu, a ação penal ela é de natureza pública. Então o Ministério Público ele continuará podendo oferecer a denúncia, mas o ofendido não poderá mais oferecer a queixa, né? E a gente tem que destacar também que o Ministério Público ele tem que se atentar ao prazo prescricional. Olá, eu sou a Carolina e vou falar um pouco sobre o arquivamento do inquérito policial. Antes do pacote anticrime, o arquivamento era uma incumbência exclusiva do Poder Judiciário, então a decisão era exclusivamente do juiz. Desse modo, o membro da MP requeria o arquivamento do inquérito e o juiz poderia ou não homologar. Caso ele não homologasse, retornava o inquérito ou peças para o Procurador-Geral da MP. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre o que mudou após o pacote anticrime. O que mudou após o pacote anticrime foi que agora o MP é responsável pelo inquérito. Então, o membro da MP opina pelo inquérito e em seguida os autos são encaminhados para a instância superior do próprio MP. Com isso, a vítima, o suspeito e a autoridade são intimados para comunicação acerca do arquivamento. Depois disso, há um prazo de 30 dias para a vítima ou seu advogado recorrer do arquivamento. Caso a vítima não entre com recurso, o processo é avaliado pela instância superior da MP. Desse modo, a partir da avaliação da MP, o arquivamento do inquérito pode ser ou não homologado. No caso do recurso da vítima, esse recurso vai ser avaliado pelo próprio órgão do Ministério, podendo também ser aceito ou não. Após a apuração dos fatos criminosos, o MP deve decidir se vai prosseguir com a denúncia ou arquivar o inquérito policial. No entanto, caso uma das partes, nesse caso o indiciado, não queira se submeter a um processo judicial, ele pode optar pelo acordo de não persecução penal, desde que sejam presentes os 3 requisitos fundamentais, que são a pena mínima inferior a 4 anos, a ausência de violência ou grave ameaça no cometimento da infração e a confissão formal e circunstanciada do indiciado. Após a celebração do acordo, o indiciado terá entre 5 modalidades acordadas
pelas partes. Podem ser elas reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, renunciar voluntariamente de bens e direitos conforme estabelecidos pela MP, prestar serviços à comunidade ou entidades públicas, pagar alguma prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social, ou cumprir qualquer outra condição indicada pelo MP que não seja nenhuma dessas 4 anteriormente citadas. Além dos 3 outros requisitos citados anteriormente, que são a existência de pena mínima de 4 anos, a confissão e a inexistência de violência ou grave ameaça, existem mais 4 casos em que o acordo não poderá ser firmado. Nos casos de reincidência, nos casos que envolver violência doméstica ou familiar, nos casos passíveis de transação penal e, por último, no caso da celebração de uma transação penal, acordo ou suspensão condicional nos 5 anos anteriores ao cometimento do crime que gerou o acordo. Após a celebração do acordo, tem o início da fase da homologação, em que deve ser realizada uma audiência com o juiz, que deverá verificar a legalidade do acordo e a voluntariedade do investigado. O investigado, nessa audiência, deverá contar com a presença do seu defensor. Após a homologação ou não, do acordo terá início o juízo de execução. Nesse caso, o juiz pode decidir que o acordo está abusivo ou que ele é insuficiente. Nesse caso, ele deve retornar ao MP para reformulação da proposta. O juiz também pode decidir que o acordo não atende os requisitos básicos e não homologar. Nesse caso, será determinada a complementação da investigação ou o ajuizamento da ação penal. Por fim, a gente pode citar o descumprimento das cláusulas do acordo pelo acusado, que no caso de ocorrer, o MP deve comunicar o ocorrido ao juiz, devendo esse rescindir o acordo. Em consequência, o órgão acusatório deverá oferecer uma denúncia em favor desse acusado. Esse descumprimento pode ser utilizado eventualmente como uma prerrogativa para a suspensão da condicional no processo. Já no caso do cumprimento das cláusulas do acordo, a punibilidade é extinguida e essa infração ou delito não constarão no registro de antecedentes criminais do acusado.